Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, vamos para a parte 2 daquela questão de distribuição eletrônica. Nós tínhamos revisado a questão da distribuição aplicada ao diagrama de Linus-Pauling. Então agora a gente vai concluir essa revisão trabalhando com a parte de íons. Então só para relembrar pessoal, o que é um íon? Um íon é um átomo não, é uma estrutura em desequilíbrio elétrico. Quando nós tivermos prótons igual a elétrons, nós temos o átomo eletricamente neutro. Ele não apresenta carga, a carga é zero. Então, se ele tem, por exemplo, 20 prótons, ele tem 20 elétrons. Agora, no momento que esse átomo neutro ele perde elétrons ou recebe elétrons, e aqui é importante salientar, não se mexe com o número de prótons, porque o número de prótons, o número atômico, é a identidade química do elemento. Então, ou ele está perdendo elétrons ou recebendo elétrons. Se ele perde elétrons, o número de prótons fica maior que o número de elétrons. Então, ele vai ter um excesso de carga positiva. Esse excesso de carga positiva leva à formação de um íon positivo, chamado de cátion. Da mesma forma, se o átomo neutro recebe elétrons, o número de elétrons fica maior do que o número de prótons. Então, ele vai ter um excesso de carga negativa. Esse íon que tem excesso de carga negativa, ele é chamado de ânion. Eu sempre comento, gurizada, que tem uma formulazinha, caso vocês não queiram fazer de maneira direta, que diz o seguinte, ó, elétron é próton menos a carga. Lembrando que a carga, ela representa o valor numérico e o sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, se nós pegarmos um ânion, esse ânion sulfeto, enxofre menos 2, ele tem aqui uma carga de menos 2. Então, ele é um íon que tem excesso de 2 elétrons. Ou ele tem 2 elétrons a mais. Para que ele tenha excesso de 2 elétrons, obrigatoriamente ele teve que receber 2 elétrons. Então nós temos número atômico 16, 16 prótons. Se ele tem 16 prótons e 2 elétrons a mais, ele tem 18 elétrons. Se vocês aplicarem a formulazinha, o que é elétron? É próton, que nós temos aqui 16 prótons, menos a carga. Reforçando, a carga representa sempre o valor numérico e o sinal. Então a carga é menos 2. Então 16 menos menos 2, menos com menos mais, é 6 mais 2, 18. Pessoal, por que eu revisei isso? Porque uma coisa que vocês têm que ter um certo cuidado é a distribuição eletrônica de íons. E a preocupação, e geralmente é o que tende a aparecer muito em provas, é a distribuição eletrônica de cátions. Aqui, ó. Na distribuição eletrônica de cátions, pessoal, vocês vão seguir exatamente o mesmo procedimento na distribuição eletrônica que nós vimos no vídeo anterior. Então a dica que eu dou para vocês, no caso dos cátions, no primeiro momento ignora a carga do cátion. Trabalha como se o átomo fosse eletricamente neutro. Por exemplo aqui, o cálcio mais 2. Se eu vou ignorar a carga, eu estaria trabalhando com cálcio neutro, que tem 20 prótons e seriam 20 elétrons. Então nós vamos distribuir os 20 elétrons com base no diagrama de distribuição como foi visto anteriormente. Depois que nós tivermos os 20 elétrons distribuídos, agora sim, agora eu vou olhar para a carga. Para que ele tenha uma carga de mais 2, ele tem que perder 2 elétrons. E aonde que ele vai perder 2 elétrons? Sempre na camada de valência, na última camada. Então a dica que eu dou para vocês, na distribuição eletrônica de qualquer cátion, tu vai distribuir como se ele fosse eletricamente neutro. Feita a distribuição como se ele fosse eletricamente neutro, tu vai retirar o número de elétrons que vai formar a carga sempre a partir da camada de valência. Então a camada de valência do cálcio é 4s2. Ó, uma camada, 2, 3, 4 camadas. Última camada é a quarta. Para formar uma carga de mais 2, ele tem que perder 2 elétrons. Como a última camada é 4s2, se ele perde 2 elétrons, fica 4s0. Aí vem o seguinte, pessoal. Numa prova, ou aparece o 4s0, ou simplesmente nem aparece. Se aparecer a quarta camada aqui do 4s2, do cálcio mais 2, seria 4s0. Mas geralmente nem aparece. Uma camada com 0 elétrons não tem relevância. Ó, alumínio mais 13, número atômico 13. Se eu ignoro a carga, eu vou distribuir 13 elétrons. De acordo com quem? Com o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2.
Para formar uma carga D mais 3, ele tem que perder 3 elétrons a partir da última camada. A última camada é a terceira. Então ele perde um elétron no P e os 2 elétrons do S. A terceira camada deixa de existir. Então aqui nós temos a distribuição do alumínio mais 3. Ferro mais 2, ignora a carga, 26 elétrons, seguindo as setas do diagrama da distribuição como foi visto anteriormente. Aqui nós teríamos a distribuição do átomo de ferro eletricamente neutro. Para formar uma carga D mais 2, ele tem que perder 2 elétrons na última camada. A última camada do ferro é a quarta. Então ficaria 4s0 ou simplesmente essa camada ela nem aparece. Ela nem aparece. Aqui nós teríamos a distribuição do ferro mais 2. Seguindo a mesma ideia, pessoal, ferro mais 3, 26, distribui 26 elétrons de acordo com o diagrama de distribuição. Primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal, até completar 26. Aqui nós teríamos a distribuição do ferro 0, com 26 elétrons. Para formar uma carga D mais 3, ele tem que perder 3 elétrons. Começa sempre, pessoal, a partir da última camada. A última camada do ferro é a quarta, então se perde 2 elétrons, fica 4s0. Ó, 4s0, aqui ó, nós teríamos a distribuição eletrônica do ferro mais 2 que está ali em cima. Só que para formar o ferro mais 3, ele tem que perder mais um elétron. Pessoal, se a quarta camada deixa de existir, a última camada passa a ser a terceira. E na terceira camada, quem está mais externo é o subnível D. Então tem que retirar mais um elétron, tira mais um elétron do D. Então a configuração eletrônica do ferro mais 3 seria 4s0, 3d5. Ou simplesmente o 4s nem aparece. Então lembra, na distribuição eletrônica de cátions, distribui como se o átomo fosse eletricamente neutro, aí tu vai tirar elétrons a partir da camada de valência, sempre a partir da camada de valência. O número de elétrons que vai formar a carga. No caso dos ânions, pessoal, não tem muita preocupação. Porque aqui no caso dos ânions nós vamos adicionar elétrons. Se vocês vão adicionar elétrons, não faz diferença tu adicionar antes ou depois. Por exemplo aqui, ó, se eu pegar o nitrogênio menos 3, se eu for trabalhar da mesma forma, aqui eu estou distribuindo 7 elétrons de acordo com o diagrama. Aí eu vou, para formar uma carga de menos 3, ele tem que receber 3 elétrons. Aí tu vai adicionar os 3 elétrons na última camada. Ó, o 2s2 está completo, 2p3, adiciona os 3 elétrons, 2p6. Se tu for trabalhar com a distribuição total, no caso dos ânions, tu chega exatamente à mesma distribuição. Porque se nós pegarmos 7 elétrons, 3 elétrons a mais, o nitrogênio menos 3 tem 10 elétrons. Se distribuir os 10 elétrons, tu chega à mesma configuração que está aqui, ó. A mesma configuração. Então, no caso do ânion, tu adiciona antes ou depois, não muda nada. Agora, no caso do cátion, reforçando mais uma vez, tem que ter atenção. Caso dos cátions, distribuição como se fosse eletricamente neutro, e aí começa a retirar elétrons a partir sempre da última camada. Feito, pessoal. Abraço a todos.